Oi, meu nome é Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Você já parou para pensar no impacto que as palavras que você fala, o que você ouve tem na sua energia? Hoje eu gostaria que nós refletíssemos sobre onde estamos depositando a nossa energia e como as nossas palavras podem construir ou destruir a nossa realidade. Eu já ouvi diversas vezes frases como as palavras têm poder, cuidado com o que você fala. Minha avó mesmo, ela sempre dizia para eu tomar cuidado com o que eu falava, porque os anjos poderiam passar no momento que eu estava dizendo e dizer amém. Normalmente eu era teimosa e falava, se eles não falarem eu falo, mas vamos deixar isso em off. Bom, mas será que a ideia desse podcast hoje é só uma famosa ideia motivacional dos coaches da nossa geração? É uma crença popular dos mais antigos, como a minha avó? Ou realmente existe algo profundo por trás de tudo isso? Bom, quem nunca teve um dia que tudo estava indo bem, mas do nada alguém te disse algo que destruiu o seu humor e a sua confiança? E depois você passou o resto do dia todo xoxo e nada conseguiu consertar? Também já teve aquele dia que parecia não ser dos melhores, sabe? Mas alguém te elogiou, te falou algo inspirador e isso mudou completamente o seu emocional e você ficou muito bem com aquilo. Bom, eu já disse em outro episódio que uma vez no trabalho eu estava em um dia meio ruim. E ao dar um bom dia com um sorriso e um abraço bem apertado para alguém, essa pessoa veio me falar que isso tinha transformado o dia dela. E isso também acabou transformando o meu. E não foi uma vez só, sabe? Na feira mesmo, que às vezes eu vou de quarta-feira, isso sempre acontece, sabe? Esse mês mesmo, eu abracei duas pessoas que estavam passando por uma situação, sabe? E que falaram que o meu abraço trazia amor, trazia paz, que era muito bom isso. A gente acaba nunca sabendo o que o outro tá passando. Assim como muitas vezes ninguém sabe o que realmente a gente passa, né? Então, se a gente puder abraçar, sorrir, trazer amor, um sorriso, com certeza a gente pode acabar transformando ou sendo transformado, né, por essas pessoas assim no nosso dia. E isso acontece porque as palavras elas não são neutras. Elas influenciam a nossa mente, o nosso corpo e até mesmo as nossas decisões. Mas será que isso é apenas uma coisa psicológica? Ou realmente existe algo mais profundo nisso, né? Eu acredito que as palavras, elas não são apenas sons e símbolos escritos, mas elas carregam uma certa vibração emocional e podem influenciar o nosso estado externo. Infelizmente, eu não consegui, quando eu estava pesquisando assim para o podcast, para trazer, né, o que eu consegui acreditar em dados verídicos, eu acabei descobrindo que o experimento que eu conhecia sobre a água, do Masaru Emoto, o qual afirmava que se eu colocasse palavras positivas ou palavras negativas na água, e isso iria com que influenciar, né, a estrutura molecular da água, podendo ter uma água melhor ou uma água pior. Acabei descobrindo que, na verdade, esse experimento, ele nunca conseguiu ser reproduzido novamente, além do que por essa pessoa. E isso, para a ciência, né, não é considerado um experimento verídico, não é considerado, é tipo uma pseudociência, sabe? Entretanto, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, não talvez pro lado científico, mas também para a neurociência, que não deixa de ser uma ciência, né, claro, eu acabei vendo que estudos mostravam que as palavras positivas ativam certas áreas do cérebro ligadas ao prazer e à motivação. Já palavras negativas, elas ativam a outras partes, como o estresse e o medo. A neurociência, ela comprova que as palavras, elas não são apenas formas de comunicação, mas elas ativam circuitos superficiais que podem influenciar nas nossas emoções, nas nossas decisões e até mesmo na nossa saúde física. Então, quando ouvimos, né, ou conversamos algo, o nosso cérebro ele responde liberando substâncias químicas que podem gerar bem-estar
ou estresse. Tudo depende, né, do que a gente está seguindo. Logo, quando a gente usa palavras positivas, seja falando, ouvindo ou lendo, ativamos áreas que produzem, associadas, né, a produzir o bem-estar e o prazer, como o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Isso acaba resultando em liberação de neurotransmissores que impactam diretamente na nossa fisiologia. Por exemplo, a dopamina, que é relacionada à motivação e o prazer. Ela estimula sentimentos de recompensa e bem-estar, melhorando a nossa motivação e o nosso foco. Também pode ser liberado a serotonina, relacionada ao humor e ao equilíbrio emocional. Ela reduz a nossa ansiedade e o nosso estresse, favorecendo que a gente fique calmo e contente, sabe? Já a ocitocina é o hormônio do vínculo, da confiança. Então, ele promove realmente conexões sociais, trazendo mais empatia pra gente, reduzindo o medo e melhorando realmente a sensação que a gente tem de segurança, de que tá tudo bem. Então, por exemplo, se você recebe um elogio sincero, isso vai aumentar de imediatamente o seu bem-estar, podendo promover ainda mais motivação e até mesmo ter um impulso de energia. Isso porque o seu cérebro interpretou a palavra positiva acontece como um estímulo agradável, ativando mesmo essa liberação de neurotransmissores. Por outro lado, se a palavra ela for negativa, ela vai ativar o seu sistema de ameaça do cérebro, localizada na amígdala, o qual vai ser responsável por identificar perigos e reagir a eles, ter realmente uma reação a isso. Ele vai desencadear substâncias mais ligadas ao estresse e ao medo, como o cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele vai aumentar a sua pressão arterial, o coração também, né? Vai reduzir a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de criativa também, e vai enfraquecer o seu sistema imunológico. Ou ele também pode liberar adrenalina, por exemplo, que é o hormônio da luta, né, da fuga. Então, ele já prepara o seu corpo para fugir da ameaça que realmente você notou. Isso também acaba gerando certa uma tensão muscular, ansiedade, irritabilidade, né? A gente fica irritado. Então, quando alguém realmente te critica de uma forma agressiva, ou até quando você se sente julgado até por si mesmo, tipo, eu sou um fracassado, eu não vou conseguir, não vou dar conta porque eu não sou capaz, o seu cérebro ele começa a entrar em estado de alerta como se você realmente estivesse diante de um perigo real mesmo, sabe? Como se fosse um leão na sua frente. E com isso, né, para responder a esse alerta, né, diante desse perigo, o seu corpo ele fica com tensão, ele fica ansioso e você pode até sentir dor de cabeça e fadiga como sintomas por conta dessa reação. Ultimamente eu tenho notado que eu tenho estado um pouco nesse estado, sabe? E ao perceber isso, eu consigo parar, pensar, respirar, ver que, tipo, por mais que eu tenha muita coisa pra fazer, por mais que eu esteja às vezes sobrecarregada, dá pra eu controlar, eu tô levando muito bem, então que eu não preciso ficar nesse estado de alerta, sabe? E por isso eu te convido a fazer uma reflexão também. Você já parou pra reparar, assim, nas palavras que você tem usado consigo mesmo? Você tá se auto-sabotando, falando frases, por exemplo, eu sou burro, eu não dou conta, não sou capaz, isso não dá certo pra mim, sem perceber o impacto disso na sua mentalidade? Ou você tem reparado que essas palavras elas têm realmente moldado a sua realidade e que tá tudo bem? A sua realidade ela é positiva, ela não é negativa. Eu acho que quando a gente acaba repetindo constantemente pro nosso cérebro, ele acaba aceitando isso como verdade, né? Aquele efeito de autoafirmação. Por exemplo, se as pessoas são azaradas e elas ficam focando nisso, né? Repetindo isso pra ela, elas vão só focar nos eventos negativos. Reforçar essa crença que ela acredita. E ao invés de focar em todo o resto que estava dando certo, ela vai só sempre enfatizar a negatividade dela e acabar atraindo mais pra ela, sabe?
por isso eu te pergunto, né, realmente, isso é verdadeiro pra você? Tipo, se você realmente não é um burro, se você realmente não deixa de ser capaz, sabe? Pra que você fica repetindo isso? Isso não é necessário, isso não é útil na sua vida, então vá atrás de soluções, sabe? As palavras ao nosso redor, elas têm muito impacto na nossa energia, tipo, notícias negativas, fofocas, reclamações constantes, elas acabam sugando a nossa energia mesmo, e a gente acaba ficando exausto, né? Quem nunca viveu também nas redes sociais, né? Ficou naquela bolha de negatividade, consumindo muitos conteúdos pessimistas de pessoas reclamando, né? E começaram a acreditar que o mundo é pior do que realmente é. Acabaram cansadas, exaustas do dia a dia, né? Na minha casa mesmo, quando a gente começou a perceber a negatividade do noticiário, o impacto que tinha isso na minha família durante a pandemia, que era só coisa ruim, a gente acabou deixando de assistir. Até minha mãe doou, sei lá, vendeu a TV na época. E a sala, a gente não tinha TV em outros lugares, a não ser na sala, né? E a sala, ela passou a ser um lugar para conversar, para se estudar, para jogar, para ter momentos em família. E a gente percebeu o quanto aquilo fez bem no momento pra gente tão delicado. Então hoje, na minha antiga casa, ainda tem TV hoje em dia, né? Quando meu pai voltou, a gente acabou tendo uma TV novamente. Mas ainda assim, se a gente quiser ver notícias, a gente sempre vai atrás. A gente não fica sendo bombardeado toda hora por isso, sabe? Foi uma escolha da minha família e eu acho muito legal. E pra você realmente entender como você pode filtrar o que ouvimos, eu queria deixar aqui algumas dicas, sabe? Pratique a consciência digital. Quem você segue nas suas redes sociais? Qual é o conteúdo que você consome? Né? As mensagens que você recebe, elas são edificantes ou elas drenam a sua energia? Além disso, certifique-se que as pessoas ao seu redor são pessoas que te incentivam ao crescimento e não pessoas que só te mutilam, sabe? Ficam te depreciando. E agora eu queria também te convidar a tentar colocar isso em prática. Experimenta por uma semana, sabe? Passar a semana toda sem conteúdos negativos e ver como isso afeta o seu humor e a sua disposição. Talvez você possa se surpreender realmente. Substitua reclamações por soluções, né? Por exemplo, ao invés de odeio meu trabalho, tenta trocar essa frase por o que eu posso melhorar no meu trabalho para eu me sentir mais motivado, para eu me sentir mais feliz, num ambiente onde eu me sinta realmente que eu sou pertencente àquilo, que eu me sinto mais agradável, né? Porque a gente passa nossa maior carga no nosso trabalho. Para que a gente vai ficar num lugar onde a gente se sente tão mal? Então vamos tentar mudar essa realidade. Use palavras que reforcem a gratidão, que mostrem o seu crescimento, que te façam sentir bem, né? E crie escudos para palavras negativas. Se alguém vir te criticar, falar algo ruim, pergunta, será que isso me define? Ou é apenas a opinião de alguém? E tenta evitar absorver as ofensas dos outros, sabe? Aprenda a tentar se neutralizar dessas conversas negativas. Além disso, uma última dica que eu queria deixar é para aumentar sua confiança e sua autoestima. Eu sugiro a técnica do espelho. Todo dia, assim, na frente do espelho, coloca as mãos na cintura e diga 3 frases positivas sobre si mesmo. Fica repetindo essas frases diariamente. Pode parecer estranho no começo, sabe? Mas realmente você acaba criando mais confiança, verbalizando, trazendo como se fosse verdade realmente isso. E funciona muito, sabe? É muito bom pra gente. E com isso, eu concluo que as palavras que usamos repetidamente, elas moldam a forma como o nosso cérebro se organiza ao longo do tempo. Por isso, palavras positivas, elas vão criar circuitos de bem-estar. Pessoas que praticam afirmações positivas normalmente fortalecem as conexões neurais associadas à autoconfiança e à resiliência. Entretanto, as palavras negativas, elas vão criar uma mente muito mais estressada, porque a exposição constante
das palavras negativas, elas vão reforçar padrões de medo, de insegurança, de pessimismo, além de aumentar a probabilidade da gente ter ansiedade de uma forma até extrema, né? Porque ansiedade, acredito que a maioria de nós temos, ou todo mundo, depressão e ainda assim talvez uma maior dificuldade de lidar com os desafios que aparecem no nosso dia a dia. Pensando nisso, se as suas palavras afetam diariamente a química do seu cérebro, que tipo de realidade você está construindo com o que você fala e pensa de si mesmo e dos outros? A neurociência, ela prova que as palavras, ela têm um impacto real e mensurável em nosso cérebro e corpo. Escolher palavras mais positivas não é apenas uma questão de otimismo, é uma ferramenta poderosa para regular emoções, melhorar bem-estar e até fortalecer a nossa saúde física. As palavras, elas têm energia e moldam as nossas realidades. Precisamos escolher com mais consciência as palavras que usamos e ouvimos, e até as que pensamos. Pequenas mudanças na linguagem podem transformar a nossa vida. Hoje, eu queria também te convidar a observar essas palavras. Veja como elas te afetam, seu humor e a sua energia. Você está depositando a sua energia naquilo que te fortalece ou no que drena você? Me conta lá no meu Instagram Vivendo com Victoria, ou aqui nos comentários se você já percebeu o impacto das palavras na sua vida. Se você gostou desse episódio, se ele fez sentido para você, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não deixe de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever lá no YouTube. Muito obrigada por me ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau!